O segredo do bom professor é simples. É capacitação. Venha receber ainda mais capacitação técnica e espiritual na 30ª Conferência de Escola Dominical. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, de 2 a 5 de maio. Plenárias, seminários e workshops com os grandes nomes da educação cristã. Vagas limitadas. Todas as informações estão no cpadeventos.com.br ou 21 2406 7352. 30ª Conferência de Escola Dominical. Realização CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 4. O altar do holocausto. Mais uma vez, meu caro professor de escola dominical, meus caros alunos, é um prazer poder me comunicar com vocês para falar desta 4ª lição, que deve, sem dúvida, ampliar ainda mais a sua compreensão sobre a importância do tabernáculo e de todos os elementos que compõem o tabernáculo, entre os quais o altar de sacrifício. E é interessante a gente considerar esse aspecto, porque o altar de sacrifícios, ou altar de holocausto, que tem o mesmo sentido, tem o mesmo sentido, holocausto como oferta, sacrifício dizia mais diretamente ao sacrifício do animal que era imolado para se oferecer em cima deste altar. Esse altar era feito de bronze, na verdade, ele era coberto, Ele era um bronze que cobria toda a estrutura interna dele em madeira de acácia. E o altar era, de fato, o primeiro objeto que se via logo ao entrar pela porta do pátio. E era um lugar muito especial, porque era o lugar onde o pecador, para poder percorrer até o lugar santíssimo, ele o fazia através do sumo sacerdote. Ele chegava até a entrada da porta, entregava o seu sacrifício ali, o seu animal que era imolado fora, trazido para ser queimado. Todo sacrifício como oferta ao Senhor, como holocausto, tinha um caráter especial. Ele quando era pelos pecados, sacrifício pelos pecados, então a vítima era queimada até virar cinza completamente. Posteriormente, as suas cinzas eram tiradas para fora e levadas para o deserto. Ninguém comia nem participava daquele tipo de sacrifício, não comia daquelas carnes, nem coisíssima nenhuma. Na verdade, o altar de bronze era a primeira coisa que se encontrava ao entrar após a porta do pátio, e fazia parte da liturgia de adoração do povo de Israel. E é interessante a gente considerar, ele ficava fora do santuário propriamente dita, porque o santuário dizia respeito à tenda da congregação, ao ar livre, ele ficava ao ar livre dentro do pátio. Esse altar era erigido para oferecer sacrifícios a Deus, a fim de se conquistar a bênção de Deus, ou para se agradecer a Deus, ou então para se conquistar o perdão dos pecados. A posição do altar ocupava o primeiro lugar naquele recinto, indicando que para se chegar a Deus no seu santuário, os direitos e demandas da perfeita justiça de Deus precisavam ser satisfeitas. E é bom que se diga que antes de se querer gozar da comunhão com Deus, lá no lugar santo e no lugar santíssimo, nós devemos passar por esse altar. Ninguém chega
ao lugar santo, ao lugar santíssimo, sem antes passar pelo altar de sacrifícios, que é o lugar da manifestação da justiça e do amor de Deus. Naquele altar se oferecia holocaustos, que eram, na verdade, ofertas voluntárias e que tinham por objetivo alcançar o favor de Deus. O animal era imolado fora do pátio e depois de tiradas as suas vísceras e tirada a sua pele, o animal limpo era trazido e colocado sobre o altar. A estrutura desse altar era uma estrutura quadrada, com 2,25 metros de largura e 2,25 metros de largura e de altura. A mesma coisa. Ficava mais alto, numa parte mais alta. E a construção desse altar era feita com madeira de acácia, madeira muito resistente, madeira própria do deserto, e ela era revestida por dentro e por fora com com cobre ou então com o bronze. Nesse altar se oferecia todos os sacrifícios a Deus, tanto os sacrifícios pelos pecados, que eram queimados até virarem cinza, como já disse, quanto os sacrifícios que eram holocaustos de gratidão e louvor a Deus pelas suas benesses. É interessante isso. E dos holocaustos denominados ofertas pacíficas ou ofertas de paz, os ofertantes podiam comer da sua carne, mas o seu sangue não, e não podiam comer as suas vísceras. Do mesmo modo como se tomava o sacrifício e eu colocava sobre o altar, também tipologicamente, Jesus foi levantado no altar do Calvário para redimir a nossa alma dos nossos pecados. Para que servia o altar de bronze, então? O altar de bronze servia a duas finalidades básicas no contexto dos rituais dos sacrifícios de animais. Em primeiro lugar, para os holocaustos por pecados cotidianos, e em segundo lugar, para a expiação do pecado uma vez por ano, que era o grande dia da expiação. As ofertas queimadas eram feitas sobre o altar de bronze 2 vezes por dia, pela manhã e à tardinha, que eram pelos pecados individuais, independente do grande dia da expiação, que era feito, a vítima era uma só por todo o povo de Israel. Ora, antes de querer entender o sentido teológico do altar de holocausto, precisamos conhecer o significado da palavra holocausto. O prefixo olam, no hebraico, literalmente significa ascendente, ou seja, aquilo que sobe. Dizia respeito à fumaça que subia, com o cheiro da carne que estava sendo queimada ou estava sendo assada naquele lugar. Com este tipo de oferta, era consumida, como era consumida no fogo, a fumaça do holocausto, ou aquilo que sobe, certo? Exalava um cheiro especial que subia para os ares. E isso dava um sentido especial de que esse cheiro suave, representando o perdão dos pecados, o pedido de perdão, era na verdade uma forma para agradar as narinas de Deus. Chegando às narinas de Deus, Deus podia se agradar ou rejeitar. Essa é a lição que nós aprendemos na história. Ao entrar no pátio, a primeira visão do ofertante era o altar de holocausto, construído para oferecer sacrifícios perante o Senhor. Portanto, a palavra altar sugere a ideia de mesa levantada. Visto que a imolação das vítimas, dos animais, era colocada em cima do altar, especialmente, naquele lugar se derramava também o sangue dos sacrifícios pelo pecado do povo, pelos pecados do povo. O altar, portanto, foi o único lugar onde Deus se encontrava com o povo de Israel para a reconciliação. Um animal limpo e sem defeito era oferecido ali em substituição ao pecador,
por causa da regularidade e frequência com que aconteciam os sacrifícios de holocaustos, eles eram chamados de sacrifícios contínuos. Está lá em Êxodo 29, 42. No holocausto, é interessante você frisar isso, professor. O animal sacrificado era totalmente queimado. E o cheiro da gordura queimada sobre o altar exalava um cheiro que agradava a Deus. E chamava-se a isto de cheiro suave ao Senhor. Está lá em Êxodo 29, 18. Foi exatamente o que Cristo fez por todos nós, entregando-se por nós em sacrifício suave a Deus, conforme está lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 2. Outra razão da construção do altar de sacrifícios é que o altar servia para se oferecer expiação pelos pecados. Agora, de um modo mais específico, na oferta do sacrifício para expiação pelo pecado, a vítima, depois de imolada, era queimada e o sangue do animal era separado e colocado num receptáculo especial, e depois esse sangue era espargido sobre o altar de bronze. O altar, esse altar de bronze, tinha 4 pontas, que eram também identificados como chifres. Chifres, na linguagem bíblica, representavam a autoridade e a força de um animal. Nestas pontas ou chifres, o sacerdote tingia essas pontas com o sangue do sacrifício. É interessante saber que o vocábulo hebraico, saraf, significa consumir. Por isso, o sacrifício era consumido pelo fogo do altar. Quando o animal imolado e limpo era colocado sobre o altar de fogo, ele se tornava naquela hora maldito por Deus em lugar dos homens pecadores. Ora, entende-se, portanto, que a expiação é exatamente quando Deus perdoa o pecado de um pecador arrependido e abre o caminho para a sua reconciliação com Deus através de um sacrifício, através de um substituto. Deus aceitava o animal que era sacrificado no lugar do pecador que deveria morrer por conta do seu pecado. Mas aquele animal inocente que nada sabia, ele sofria o sacrifício, mas o pecador era salvo por esse substituto que morreu no lugar dele. No Novo Testamento, Jesus Cristo se tornou o Cordeiro substituto que deu a sua vida pelos pecadores de todo o mundo. Está lá em João 3,16. Jesus se fez a oferta pelo pecado e o seu sangue nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Em terceiro lugar, o altar de sacrifícios servia para queimar o incenso. O incenso também. Havia uma distinção entre o altar de incenso, que era feito de madeira de acácia, coberto de ouro, com o altar de bronze. Uma distinção entre o altar de incenso, que ficava no lugar santo, e o altar de bronze, que ficava do lado de fora. O altar de incenso ficava do lado de dentro. Esse altar também usava o fogo para queimar o incenso, que era composto de resinas, gomas e gravetos de plantas aromáticas. O composto do incenso tinha estoraque, ônica ou onixa, gálbano perfumado e outras árvores odoríficas daquela região. Geralmente o sacerdote tomava brasas do altar de bronze lá fora no pátio, com uma pá no fundo do altar, e ele espargia o pó do incenso sobre as brasas do altar, fazendo exalar um agradável odor num ambiente lá dentro do lugar santo. Era o símbolo das orações e intercessões em favor do povo de Israel. Era o que o sacerdote fazia ao mexer com a pá as brasas que foram tiradas lá do altar de sacrifícios
e ele movia aquilo sobre aqueles gravetos, eles pegavam fogo, e o braseiro ali do altar de incenso, com a sua fumacinha subindo e enchendo o ambiente do lugar santo, significavam as orações e intercessões em favor do povo de Deus, que subiam, na verdade, até ao trono da graça de Deus. Outra coisa interessante é conhecer um pouquinho do modelo do altar e seus materiais. As medidas do altar de bronze, lá fora, ele tinha uma forma quadrada, internamente ele era feito de madeira de acácia, era revestido com uma camada grossa de bronze ou cobre. As suas medidas eram de 5 côvados de comprimento, 2 metros e 25 centímetros, e 5 côvados de largura, 2 metros e 25 centímetros também de comprimento. 3 côvados de altura, 1,35. Essas eram as medidas do altar de bronze. A base desse altar era mais alta, a base desse altar. Por isso os sacerdotes, quando iam ministrar, eles tinham que subir uma parte mais alta para ministrar no altar de bronze. Ele tinha 4 pontas para cima, que eram aqueles chifres, em forma de chifres. Quando o sacerdote entrava com o animal para o sacrifício, aquele animal ficava amarrado num desses chifres até o momento de ser imolado. Os chifres na Bíblia e nas culturas antigas eram o símbolo de autoridade, de poder, de domínio. Por isso Moisés ordenou que essa simbologia fosse colocado nas 4 pontas do altar. O poder de salvar e proteger os pecadores estaria ao alcance de todo mundo por aquele que se tornaria o Cordeiro Salvador no madeiro do Calvário. Vários textos bíblicos podem apontar para esta verdade. Tão logo o pecador adentrava, certo? Na porta do pátio para chegar ao altar, a alguns metros de distância ele teria que passar pelo altar de sacrifício e apresentar sua oferta ao Senhor, através do sacerdote, é verdade. E ele apresentava sua oferta ao Senhor pelos seus pecados, de uma forma especial. O altar de holocausto indica, na verdade, o caminho para a expiação do pecador, e aponta no altar a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual, como Cordeiro de Deus, se fez oferta para expiar o pecado de suas culpas, o pecador das suas culpas, melhor dizendo. Aquele se fez oferta para expiar esses pecados. Outra coisa interessante, Cristo foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Palavras de João Batista. O cobre ou bronze exterior do altar, na verdade, dava consistência à estrutura desse altar. Sua tipologia é o símbolo da perfeita justiça de Deus. A consistência desse metal na estrutura do altar nos fala da fortaleza divina e a resistência para suportar o juízo de Deus sobre o pecado. Ele, Jesus Cristo, se fez pecado por nós, e é isto que importa. A madeira de citim ou de acácia, que tinha um revestimento de bronze pelo lado de fora do altar de holocaustos, na verdade está lá em Êxodo 27, versículo 1, a gente vai aprender algumas coisas, que a parte interna do altar foi feita com essa madeira, muito resistente e típica das regiões desérticas, qualidade que indica a humanidade de Jesus, o qual, sendo Deus, se fez carne. O revestimento com bronze ou cobre era, na verdade, uma lâmina do metal que protegia a madeira interior do altar. Bronze e madeira, elementos da manifestação da justiça de Deus ante o pecado e a santidade de Deus para com o pecador. Esse metal do bronze ou cobre nos fala de juízo e santidade, e a madeira
nos fala de sacrifício. Por isso, quando entramos pela porta do átrio, nos deparamos com o altar de bronze que recebe no fogo o nosso sacrifício representado pelo Senhor Jesus Cristo. Está lá em Hebreus 9,14. A maravilha de tudo isto é que Deus, justo juiz, aceitou o sacrifício de Jesus, sendo glorificado na reconciliação do mundo consigo mesmo. Que maravilha, que coisa maravilhosa é ouvir isto. Está lá em Colossenses 1, versículos 20 ao 22. E as 4 pontas do altar, que eram os chifres. A linguagem figurada das 4 pontas vem nos mostrar, não somente das 4 pontas em cima, de coisas e objetos do Antigo Testamento, sempre elas prefiguram coisas e experiências no Novo Testamento. As 4 pontas, por exemplo, parecendo com chifres, denotavam autoridade espiritual. No mundo animal, os chifres significam a força, o poder e a autoridade do animal. No campo espiritual, os chifres falam de autoridade. É por isso que conta-se que Leonardo da Vinci, quando fez uma obra fantástica de mármore na Itália, há muitos anos passados, ele fez uma imagem, uma estátua de Moisés. E nesta estátua de Moisés, ele colocou 2 chifrezinhos na sua cabeça. Claro que na visão moderna e deturpada, os chifres representam coisas negativas, mas naquele tempo falam de autoridade. E todos que chegavam para ver, existe até hoje essa estátua lá, especialmente na grande catedral de Roma, e quando se chega lá você vê isso aí. Mas que coisa estranha isso aí, é cabelo ou é símbolo de chifres? Então 2 chifres, porque ele falava da autoridade que ele tinha, Então, no campo espiritual, os chifres falam de autoridade. No altar de sacrifício haviam 4 pontas, e quando o sacerdote tomava o sangue do animal, ele tomava esse sangue e aspergia o sangue nas 4 pontas. Então imagina esse investimento e essa parceria entre a autoridade e a proteção do sangue do animal imolado. 2 fatos históricos relatam quando Adonias, filho de Salomão, não aceitando que se assentasse no trono de seu pai, a Salomão, ele percebendo que podia ser morto por traição, o que é que ele fez? Diz a Bíblia que ele pegou das pontas do altar para não ser morto. Está lá escrito em 1 Reis 1,50. Porque ele tinha noção exatamente do significado de proteção daquelas pontas. Outro fato aconteceu com o general do exército de Israel, Joabe, que seguiu a rebelião de Adonias, mas também percebeu que podia morrer. E por isso diz a Bíblia, em 1 Reis 2,28, que ele pegou das pontas do altar. Era uma ideia que se tinha. Podemos interpretar a tipologia das pontas do altar significando 4 elementos da nossa redenção, quando passamos pelo altar de sacrifício. O primeiro significado de alcance da redenção, quando se toma e se pega nas pontas do altar, chama-se propiciação. O que significa a palavra propiciação? Significa o ato de propiciar, significa tentar obter de alguém sua boa vontade, torná-lo favorável, significa aplacar a sua ira com sacrifício. Isso é o que diz o dicionário Roas. O sangue do animal do sacrifício era a vida inocente daquele animal. Por isso, quando o sacerdote imolava o animal e retirava o seu sangue e o colocava em uma bacia, se fazia a oferta pelos pecados. Era uma propiciação, ou seja, um modo de readquirir o favor de Deus. Se constituía numa ação para apaziguar a ira de Deus, a fim de que a sua justiça e santidade fossem satisfeitas, e com esta ação poderia-se receber o perdão dos pecados. Por meio da morte de Cristo, se faz propiciação
para cobrir o pecado do homem e manifestar a justiça divina, havendo Cristo levado sobre si mesmo toda a culpa do pecador. Um ato gracioso da graça de Deus. Está lá em Romanos, no capítulo 3. O segundo significado redentivo dessas pontas é a substituição. E é interessante isso. Entende-se esse aspecto quando lemos Levítico 16. Arão, sacerdote, colocava as mãos sobre a cabeça do animal para o sacrifício, que deveria ser um macho sem defeito. E então confessava os pecados do pecador com a sua oferta. Jesus Cristo levou sobre si a culpa do homem e ofereceu-se em sacrifício na cruz do Calvário. A pena não foi adiada. Ela foi cumprida totalmente na pessoa de Jesus Cristo, que se fez pecado por nós. Outra coisa interessante. O terceiro significado redentivo chama-se reconciliação. O altar foi o único lugar onde Deus se encontrava com o povo de Israel para a reconciliação. Uma vítima inocente era consumida e queimada, com todas as suas vísceras, e somente o sangue era retirado e colocado numa pequena bacia para ser levado ao lugar santíssimo, o qual era aspergido sobre o propiciatório. Esse rito nos ensina que a cruz de Cristo foi o único lugar onde Deus podia se encontrar com o pecador, perdoado e reconciliado mediante o sangue da expiação. Foi na cruz que o inocente, Jesus Cristo, pagou pelo culpado, e a dívida foi paga. Em Cristo, então nós descobrimos que não há nenhuma condenação. Romanos 8:1. O quarto significado redentivo chama-se redenção. A ideia que a palavra redenção nos dá é a da libertação, da escravidão do pecado. Redenção implica no pagamento de um preço pelo resgate, e a morte de Cristo foi o preço da nossa redenção. Então é interessante notar que o termo redimir aparece na língua grega como resgatar, e significa comprar e tirar para fora do mercado, de uma vez por todas, para que jamais, por nenhuma circunstância, venha a voltar ao estado de escravidão. Se trata de uma palavra tirada do comércio de escravos. Você era escravo do pecado, agora é liberto, porque o preço foi pago totalmente por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, é impossível alcançar a graça de Deus sem passar pelo altar de sacrifício com a sua oferta pelos seus pecados. Em nossos tempos do Novo Testamento, Cristo é a nossa oferta pelos nossos pecados. Ele se ofereceu a si mesmo em sacrifício para expiar a nossa culpa. É isto, meu amado irmão e professor, que você deve passar para os seus alunos. Que Deus abençoe a sua aula. Que Deus abençoe toda a sua explicação e explanação. Não esqueça que você tem um livro, o livro O Tabernáculo, que é um livro auxiliar que acompanha essa matéria para ajudar a sua explanação perante o seu. Que Deus o abençoe e tenha um ótimo domingo na presença do Senhor. CPAD, a editora da Escola Dominical.